Olá, pessoal! Bem-vindos ao Ele Pode Tudo, o meu podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. O currículo dela é enorme. Ela é a pastora Carol, ela é pastora de uma das igrejas da Lagoinha aqui nos Estados Unidos. E essa mulher tem tanto conteúdo, gente, ela também é a minha professora no seminário teológico. E eu tenho aprendido tanto com ela, mas eu vou deixar o restante que ela mesma vai se apresentar. Seja bem-vinda, Carol, aqui no meu podcast. Muito obrigada. É uma honra poder estar aqui. Então, assim, é muita alegria poder estar aqui junto com vocês, Muito aprendendo, dando e contribuindo juntos aí nesse tempo que a gente vai passar. Sim, eu creio que vocês aí de casa vão hoje, gente, assim, ó, acrescentar muito esse podcast na vida de vocês. Vai ser um aprendizado, porque assim, eu tenho aprendido muito, muito com ela, e ela tem uma história de vida bem assim também, com muita bagagem, né? Muito conhecimento, muita Bíblia, né? Então eu creio, ó, fica aí até o final, já vai curtindo esse vídeo, encaminha para mais pessoas que com certeza você vai gostar. Carol, eu gostaria de te perguntar como que foi no começo da sua jornada, no começo do seu ministério, como que você adquiriu tanto conhecimento? De onde veio essa decisão? Então, a história é longa, eu vou resumir um pouquinho, mas eu fui a primeira da minha família inteira a se converter, de 13 para 14 anos. E aí, com 15 anos, eu já estava tão intensa na igreja, no ministério. Eu participava do Ministério de Louvor, diaconia, tudo que tinha na igreja eu estava mergulhada. E aí, eu fui pro Carisma, né, com 17 anos, fiz o seminário com 17 anos. 17 anos, Sim, era a mais novinha do seminário. E aí, formei com 18. Quando foi com 19 anos, eu mudei para Niterói para pastorear uma igreja lá. Eu fui consagrada pastora com 19 anos. Só que não era Lagoinha, era uma outra igreja. Ajudei a implantar essa igreja lá. Fiquei 5 anos lá. Você foi consagrada pastora com 19 anos. Sim. Tudo na minha vida aconteceu muito rápido, né? Eu me converti, logo virei secretária do pastor da igreja. Depois fiz o Carisma com 17, aí formei. Com 17 anos eu fiz o Carisma e estava no terceiro ano da escola. E aí formei no terceiro ano da escola, com 18 formei no Carisma, com 19 já fui consagrada pastora. Fiquei 5 anos em Niterói, servindo o ministério lá, pastoreando e implantando várias igrejas. Quando foi em 2014, eu voltei para Belo Horizonte, porque eu sou de Belo Horizonte, voltei para Belo Horizonte e aí o pastor Márcio quis reconhecer a minha ordenação pastoral, que eu já tinha sido consagrada, ele só reconheceu em Lagoinha. Então, aí eu fui consagrada de novo num seminário do Carisma, né, que era a Conferência do Espírito Santo, junto com os professores, junto com alguns pastores. Em 2014, mais ou menos, eu tinha 24 anos. E ali, não parei mais, né? Comecei no ministério, me envolvi. E 9 anos da minha vida, eu fui pastora solteira. Eu fui casar com 28 anos, né? Sim. O David, meu marido, foi meu aluno no seminário, Sério, né? eu quero saber dessa história. Depois eu quero saber, sim. Então tudinho. foi isso. Tipo, tudo na minha vida aconteceu muito rápido. Eu sempre fui muito intensa. Então, se eu era intensa no mundo, aí quando eu me converti, eu fui intensa Continuou pro sendo Senhor. intensa Sim, também. e aí Deus usou essa ferramenta aí. E eu creio que, assim, resultado de toda essa sua intensidade também com o Senhor e com Cristo, eu creio que grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Sim, com certeza. Né? E tudo muito rápido. Como que foi para você esse intervalo que você aceitou Jesus, que você foi consagrada pastora, até chegar ao seu casamento? Como que foi? Você orava? Você pedia ao Senhor isso? Como que foi? Jejuava? Conta pra gente. Nossa, meu maior sonho da vida era casar. Sim. Então, quando eu formei no seminário com 18, eu achava que estava super madura. Não, eu vou casar e tô pronta, maduraça, né? Mal sabia eu, coitado. E não, e Deus falou comigo assim, quando acontecer, vai ser tudo muito rápido. Mas nunca acontecia. Então eu falei assim, ó, já que... E eu nunca tinha namorado. O David foi meu primeiro e único namorado com 28 anos. Meu primeiro beijo, tudo, com 28 anos. Então eu nunca tinha namorado, porque como eu já era muito intensa na igreja, e eu já era líder, já era pastora de jovens, adolescentes, eu não queria que eu começasse a namorar com um, terminar, começar a namorar com um, terminar, porque eu já era referência. Influenciar, então, querendo ou não, sim. Querendo ou não, sim. tem aquele peso e tal. Sim. E também quando você já é pastora, professora, os títulos
assustam. Os meninos Conhece tinham também a medo. verdade, né? Os pastora? meninos tinham Sim. medo. Tipo, eu lembro que Aham. alguns meninos falavam com os meus líderes, né? Ah, eu sou interessado na Carol, por que você não falou nada? Ah, porque Não. ela já é pastora, já é professora, e ficava com aquele medo, né? Aham. Então a gente eu tava esperando em Deus, falei, a hora certa vai acontecer, e Deus falou comigo: quando acontecer vai ser tudo muito rápido. Mas nunca que acontecia. E aí eu fui orando, falei, Deus, a Bíblia, né, os solteiros cuidam das coisas do Senhor, então eu vou me dedicar, vou me entregar. E eu viajava ministrando, eu viajava até para outras nações e me entreguei mesmo. E Porque eu não falei, se olha, preocupava com aquilo não, mais, eu falei, entregou nas mãos do não, Senhor. eu sempre quis, sempre foi um Aham. sonho, sempre. Só que em 2017, Deus falou comigo claramente, em julho de 2017, eu estava num casamento e Deus falou comigo: se prepara porque está muito próximo. Uau! E aí ele me deu alguns, né? Eu vou até Sinais. contar, eu vou até contar na aula de Fundamentos da Fé. Ele me Sim. deu algumas direções e tal, que para mim eram loucuras. E eu fui seguindo aquelas direções, não vai dar para entrar aqui nos detalhes, porque é muita coisa. Muita história. Mas eu fui seguindo as direções. E o David, ele tinha sido meu aluno em 2014. E ele se apaixonou por mim. E ele falou que Deus tinha falado com ele que ia casar comigo. E ele orou por mim 3 anos e meio. Uau! 3 anos e meio. Esperando ali no Senhor. Não, aí nesse tempo ele teve uma vez que ele falou, ele falava pra todo mundo: eu ainda vou casar com ela, eu ainda vou casar com ela. Pra todo mundo. Tanto quando a gente começou a namorar, todo mundo chegava pra mim e falava: bem que ele falava que ia casar com você. O poder da palavra. Ele tinha convicção. Só que nesse meio tempo, como foram 3 anos e meio, algumas meninas davam muito em cima dele. E ele falava pra essas meninas: eu vou casar com a Carol, eu vou casar com a Carol. Deus. Mas a gente, né, durante a espera da promessa, às vezes a gente vai achando que é impossível. Ele achava que era algo muito distante. Ele acabou se envolvendo com algumas meninas e tal, mas não era. Ele terminou. 3 anos também, né, Carol? Só que ele Dá pra continuava entender. com convicção. Sim. Ele falava: não, vai ser ela, vai ser ela, vai ser ela. Até que em 2017 a gente se reencontrou num shopping, nas Jesuicidências Na da vida. Jesuicidência. Não existe coincidência, Não existe coincidência. Jesuicidência. Tem um propósito. Deus tem propósito para todas as coisas. Sim. E a gente foi se aproximando. E aí, quando a gente começou a conversar mesmo, que foi em dezembro de 2017, a gente oficializou o namoro em dezembro. Então, a gente namorou, noivou e casou em 9 meses. Uau, E muito realmente, rápido. Deus tinha falado: quando acontecer, Vai ser tudo muito rápido. Sim. E realmente foi tudo muito rápido. Mas demorou para acontecer. Mas quando aconteceu, foi tudo muito rápido. E hoje eu não vejo que foi uma demora. Hoje eu vejo que foi um tempo de preparo de Deus. Porque com 18 anos eu achava que era madura, tinha sido consagrada pastora com 19. E eu era madura em muitas áreas. Mas nessa, como eu nunca tinha namorado, nunca nem tinha beijado na boca, eu não tinha maturidade nenhuma. E hoje eu vejo que foi cuidado de Deus, livramento, porque eu casei muito mais madura. Ele também. Sim. Então foi o tempo de Deus. É como aquela história ontem que a gente estava aprendendo na aula, que você estava dando sobre o bebê e a gestação. Sim. Né? Que Deus, ele é poderoso para, numa gestação, o bebê pode nascer no outro dia, se Deus quiser, mas existe os 9 meses para a mãe se preparar todo o ambiente. Eu acho que até o psicológico Sim. também. Toda a família vai mudar, né? Sim! Então, eu creio que Deus faz a mesma coisa com os nossos sonhos, né? E hoje vocês estão casados, tem uma família linda, umas bebê linda, maravilhosa. Sim. E aí, vocês se casaram no Brasil. E como que foi essa decisão? Vocês tinham um ministério lá, vocês lideravam uma igreja lá. E como que foi para vir aqui para os Estados Unidos? Então, eu recebi uma palavra de Deus que eu viria para os Estados Unidos desde os meus 17 anos. Sério? Com 17 anos, Deus falou comigo: você vai morar lá nos Estados Unidos. E demorou muito para eu conseguir tirar o visto, foi negado 2 vezes, eu permanecendo, eu creio, Deus, o Senhor que me deu. Enfim, 10 anos depois eu pisei aqui a primeira vez. 10 anos 10 depois. anos depois eu pisei aqui a primeira vez e Deus cumpriu a promessa. Eu morei aqui 4 meses aqui em Pompano Beach, pertinho, né? Para estudar o inglês, preparar. Só que eu tive que voltar pro Brasil porque eu era pastora na Lagoinha, na Matriz, em BH. Eu tinha um culto que eu liderava lá, eu tinha muitas responsabilidades. Então eu vim em umas férias prolongadas de 4 meses. Conhecer o território. Só para aprender o inglês e tal. Não queria mais voltar, mas eu voltei. E aí eu vi que foi Deus estruturando todas as coisas. A gente casou. E a gente todo ano vinha para poder dar aula aqui no seminário. Todo ano. Só que
Deus nunca tinha dado paz, que era o tempo no coração do meu marido. Por mim, eu já casava e já vinha. Mas ele, não, eu quero saber qual é o propósito. Até que a gente ia ganhar minha primeira filha aqui, só que as fronteiras se fecharam e ela nasceu no Brasil. Sim. E aí, quando foi em ano passado, né, 2022, nós viemos dar aula aqui. E aí, o meu marido, em 2021, no final do ano de 2021, meu marido falou assim comigo. A gente já tava com a agenda marcada para abril, para vir para cá. E ele falou assim, você tá orando pros Estados Unidos? Eu falei, sempre. Porque como eu falava sempre, ele falou assim, já tá ficando chato. Você tá dando idolatria pros Estados Unidos. Eu falei, não é, porque eu tenho uma promessa. Aí eu falei, Deus, eu não vou falar mais nada. Porque o Senhor chama família. Se o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com ele. Toca o coração no dele tempo dele. também. E fiquei quieta. Sim, a claro. sabedoria mesmo, de orando pro Senhor, e o Senhor vai inclinar o coração. E ele falou, eu não sei, mas algo vai acontecer nesse tempo que a gente vai estar lá, e talvez a gente nem volte, ou se a gente volte, a gente já volte com data marcada para ir de vez. Falei, gente, como assim? Do nada? Um susto. E, enfim, a gente veio pra cá em abril. A gente chegou aqui dia 21 de abril. Dia 23 de abril, 2 dias depois. A gente ia passar 2 meses aqui dando aula, né? Porque no Brasil a gente era pastor na Lagoinha, mas a gente era itinerante. E então, em várias a gente ia em todas as igrejas, a gente dava o apoio, dava o suporte e dava aula no seminário. A gente não era pastor de uma igreja local. A gente era pastor em BH, mas não era de uma igreja específica. A gente era na Lagoinha mesmo. E aí, Deus falou com ele claramente. Olha, a gente tinha agenda marcada, porque a gente viajava muito, dava muita aula, até novembro. E Deus falou com ele assim, olha, vocês vão voltar para o Brasil em junho, vão cumprir todas as agendas que vocês têm, e dia 23 de novembro vocês vão voltar de vez para cá. Uau. Foi dito e feito. Nós ficamos aqui 2 meses dando aula em todos os lugares. E a gente já foi embora com a passagem comprada para vir. Sim. Cumprimos todas as agendas. Só que o mais louco é que no tempo que Deus falou que a gente ia voltar de vez, que a gente ficou aqui 2 meses, eu descobri que estava grávida da minha mais nova. Uau! Eu já vim grávida e não sabia. Sim. E aí a gente voltou em novembro, eu com um barrigão de 8 meses e meio, porque eu cheguei aqui com 33 semanas. Uau. Entrei, a imigração não falou nada. Entramos bonitinho, dia 23 de novembro. Já fez 1 ano que a gente está aqui e nesse tempo a gente o Senhor tem cumprido aquela palavra, né, que Ele liberou na vida de vocês lá no Brasil. E quando o Senhor, né, Ele dá uma palavra para alguém, que nem você falou, passou 10 anos, e você sempre orando e falando, não, eu tenho uma palavra, um dia vai acontecer, né? Então, vocês aí de casa também que estão nos assistindo, se Deus te deu uma palavra, ou se você leu a Bíblia e o Senhor falou algo e você entendeu o que é para você, não importa o tempo que passar, tenha fé que isso vai acontecer. Com certeza. Não é verdade? Sim. E fala um pouco sobre o seu ministério aqui nos Estados Unidos, porque ela tem 2 bebês lindas, né? São pequenas ainda, são umas bebês. Como que você, como mulher de Deus, cristã, você dá aula, você é pastora, você é mãe de bebezinha, né? No relacionamento, como que você faz para conciliar isso tudo? Ai, só de falar a gente já respira, né? E ela é ligada no 220, gente. E 220 é pouco. Vocês não estão entendendo. Ela chegou ontem na aula pondo fogo, assim, né? Até ela falou... Ontem eu falei, meu Deus, amor, tu tava, pelo amor de Deus. Eu gosto assim, sabia? Porque eu também sou... Pessoas muito quietinhas, eu fico assim, quando me põe mais pra cima ainda, adoro. Então, quando o David se aproximou, eu já era pastora, eu já era professora, eu já era muito ativa no ministério. Sim. Então, eu sempre fui muito ativa no ministério. E lá no Brasil, as pessoas às vezes conheciam ele como esposo da Carol. Quando Deus falou que era pra gente vir pra cá, Deus falou com ele, e aí Deus falou comigo, agora vai ser o tempo dele. É o tempo de você ficar em casa, cuidar da sua família, e vai ser o tempo dele. E isso é o mais lindo, é a gente saber tempos e estações. É a gente saber que não importa se eu tô nos bastidores ou se eu tô à frente, nós somos uma só carne. Então, é impulsionar o outro no propósito. Quando eu tô à frente, ele me impulsiona no meu propósito. Quando ele está à frente, eu preciso... Não é uma competição. Não é uma competição, nós somos uma só carne. Então, para mim, não vou falar que foi fácil, porque nesse primeiro ano eu fiquei mais em casa. E ele assumiu o Ministério de Homens na Lagoinha, em Orlando. Ele estava à frente do Máximos, que é o Ministério de Homens. Então, ele foi contratado pela igreja, ele assumiu o ministério. E eu ficava em casa, cuidando das minhas filhas e da minha casa. Não foi fácil, porque no Brasil eu era muito ativa, vivia viajando, vivia ministrando, e Deus...
E aí, quantas vezes eu tinha que ser intencional? E eu pegava, queria fazer tantas coisas, tinha tantas ideias, eu sou muito criativa, quero fazer muito, né, proativo. E aí, Deus falou comigo assim, não é tempo. Uau. E eu pegava a caixa de brinquedo das minhas filhas, virava tudo no chão e falava, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa. Aproveitar esse e eu tempo. preciso ser intencional nisso. E aí eu jogava aquele tanto de brinquedo e falava, filha, senta aqui que a mamãe vai brincar com você. E não é fácil, porque quando a gente está acostumada a ir aqui, ali, viaja, prega, vai ali, vai que fala de Deus, e está sempre envolvida com mulheres, ministério, e de repente você tem que se silenciar. É exatamente. E cuidar do seu primeiro ministério, que é a sua família. É o que as mulheres precisam mais ter cuidado hoje. Por quê? Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque é muito maravilhoso ministrar. Hoje a gente, né, depois desse tempo todo aqui, há um mês atrás, o pastor André pediu pra gente assumir uma igreja, uma das Lagoinhas aqui, na Lagoinha Melbourne. Hoje nós somos pastores principais da Lagoinha Melbourne. Então, ainda disso tudo, tem uma igreja que a gente está assumindo, que já existia. Então, a gente está caminhando junto com a igreja. Então, hoje, com tantos afazeres, esse um ano que eu fiquei sendo mãe, sendo esposa, sempre eu tenho que me lembrar, peraí, meu primeiro ministério é minha casa. Então, eu preciso... Às vezes, ele, por exemplo, domingo agora, ele precisou ir sozinho para a igreja. Eu amo estar na igreja, eu sou igrejeira. Mas ele precisou ir sozinho para a igreja porque eu tinha que ficar em casa. Eu tenho uma bebê de 11 meses e eu tenho uma outra bebê, que não deixa de ser bebê, né? De 2 anos e meio. Então, elas são muito novinhas, elas precisam de uma rotina, e a nossa rotina já é diferente, porque a gente tem essa aqui vida... nos Estados Unidos tem um valor muito diferente do Brasil, né? Mas mesmo se eu tivesse condições de ter babá, eu acho que, pra mim, a minha visão, ter alguém pra olhar ela de vez em quando é uma coisa. Agora, eu gosto de participar da vida da minha filha. Até porque passa tão rápido, Carol, passa tão rápido. Por isso que, por exemplo, eu tô dando aula aqui, elas vieram comigo. Quando ele vem dar aula, ele vem sozinho. Quando eu venho, ele vem todo mundo. Porque é muito importante elas entenderem, quando elas crescerem, elas entenderem assim, minha mãe não me deixou pra trás pra viver ministério. Eu estava junto com ela. Caminhando junto. Entendeu? Ela sempre... quando a minha mais velha no Brasil, ela tinha 2 meses, 3 meses, e ela viajava comigo. Então, assim, lógico, dentro das condições dela, dos horários, das comidas... Mas eu sempre preferi trazer elas para dentro da nossa rotina, porque para quando elas crescerem, elas falam assim... Elas nunca vão esquecer disso que você eu fazia parte do ministério da minha mãe. E hoje eu vejo que muitos jovens, adolescentes, os pais ficam muito na correria, trabalhando, e muitos são criados pela babá. Né? E lá no futuro, às vezes, ele vai falar, poxa, tinha uma reunião da escola, não via meu pai, minha mãe não estava presente, ou quando eu estava doente, meu pai e minha mãe não estavam presentes. Isso tudo causa algumas lacunas, algumas feridas que demoram a serem curadas. Então, assim, com certeza você está no caminho certo, Carol. E o quanto isso as mulheres de casa que estão nos assistindo podem aprender que um relacionamento, né, baseado na palavra de Deus, é isso que você fez. Você já era pastora, você já estava engajada ali com todo um movimento pastoral e o seu esposo ainda não. E depois você deixou ele, né, fazer seu provedor, ele ia atrás, você teve as bebês e você baixou um pouquinho a guarda, desacelerou, e muitas vezes é preciso na vida, há um tempo determinado para todas as coisas, como você falou, né? É mudar os chapéus, né? A gente entender que hoje eu tô com um chapéu de pastora, mas amanhã, não. Quando eu entro dentro de casa, meu chapéu é de mãe. Não é de pastora. Na minha casa, eu sou pastora da minha casa, das minhas filhas, sim. Mas ali eu preciso ser esposa. Eu não sou pastora do meu marido, eu preciso ser esposa do meu marido. E eu, por mais que eu vou pastorear o coração das minhas filhas, eu preciso ser mãe das minhas filhas. Então, a gente precisa entender que são troca de chapéus. Na rua, eu sou uma cidadã. Dentro de casa, eu sou esposa, eu sou mãe. Porque quando as pessoas não sabem trocar esses chapéus, elas acham que elas são muito arrogantes. Ah, não, porque eu sou líder, eu sou importante nessa área, então eu sou importante em todos os lugares. E hoje está acontecendo muito isso com o feminismo, né? Muitas mulheres querendo tomar os lugares dos homens, querendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu posso. E muitas vezes até proíbe um pouco ali o homem de fazer o papel dele de homem. Proíbe não, diminui. Né? Diminui. Elas diminuem, a graça é diminuir o homem na sua masculinidade. E o que a gente sempre fala, né?
que as mulheres, acho que elas estão tão cegas ultimamente. Por quê? Porque a palavra submissão já é um palavrão, né? Você falou submissão, as mulheres já... Tem uma Agora, ideia distorcida total. Submissão é estar debaixo de uma missão. Se meu papel está debaixo da missão do meu marido, quanto mais eu impulsiono ele para cima, quanto mais eu jogo ele para cima, mais confortável vai ficar ele debaixo. Agora, quanto mais eu falo, ele não vai dar certo, não vai dar em nada, quanto mais para baixo eu coloco ele, mais apertado vai ficar. Então, as mulheres, elas estão meio equivocadas. Ao invés de diminuir o seu homem, ou os homens ao seu redor, porque pode não ser o seu marido, mas pode ser um amigo, pode ser um filho. Quanto mais para baixo você colocar esses homens, mais eles vão ficar perdidos na sua identidade. Ao contrário, nosso papel de mulheres é ser impulsionadora, auxiliadora. Então, a gente precisa jogar para cima. Quanto mais para cima a gente jogar eles, vai cumprir o seu propósito. Eu acredito em você. Vai dar certo. Confio, vai dar certo. Porque estar debaixo de uma missão. Ah, mas meu marido não sabe qual é a missão dele. Então, descubra junto. Uau, é isso. Amor, vamos sentar aqui. O que você gosta de fazer? Qual que é o seu propósito? O que você se vê fazendo daqui a 5 anos? Descubra junto. Não é falando, você também não sabe a sua missão. Como é que eu vou estar debaixo dessa missão, pelo amor de Deus? Não é diminuir, não é tirar. É somar, é impulsionar, é engajar. Não, você vai dar certo. É possível, você vai conseguir. Então, é impulsionar ele. E aí, quanto mais a gente impulsiona, mais leve vai ficar ali debaixo. E os dois crescem junto, né? Porque não é uma competição. Nós somos uma só carne. Se ele cresce, se ele avança, eu avanço junto também. As mulheres precisam ter esse entendimento hoje. Sim. Carol, assim, eu tenho aprendido muito com você sobre a Bíblia. Eu gostaria de entrar em alguns assuntos da Bíblia. Por exemplo, hoje o mundo está tão confuso, tão de cabeça para baixo, algumas coisas, né? Como o cristão, ele pode alinhar a palavra de Deus, começar a estudar a palavra de Deus, principalmente as mulheres, nesse ano de 2024, para que possa ter um ano mais leve, a vida transformada, tanto para quem é cristão, que quer se aproximar mais, como para quem não é cristão, quer começar a ler a palavra de Deus, porque eu vejo que você tem muito conhecimento da Bíblia. Como que você aconselha? Eu amo, né? Desde meus 17 anos eu estudo a Bíblia, assim, né? Quando eu me converti, mas oficialmente, quando eu fui pro seminário, o seminário é um divisor de águas. Todo mundo tinha que fazer seminário. Eu tô percebendo, estou feliz. Todo mundo tinha que fazer seminário. Seminário não é só para ser pastor. Tem gente que eu conheço que fez seminário que não virou pastor. Mas seminário nos dá um conhecimento bíblico. Porque, por exemplo, você vai aqui no caso, né? Onde vocês fazem 2 vezes por semana, 4 horas. Você não sentaria 4 horas por semana para estudar a Bíblia sozinho. É muito difícil alguém fazer isso. E mesmo que você faça, ter outra pessoa te explicando o contexto histórico, todo o contexto bíblico, fica muito mais fácil. Mais visual também. E sistematizando, né? Em matérias, fundamentos da fé, direção espiritual, aliança de sangue. Sim. Então, é muito mais fácil. Você tá aprendendo o contexto todo, mas sistematizado. Então, o seminário é um divisor de águas. Então, eu acho que todo mundo tinha que fazer um seminário. Porque quando a gente faz o seminário, ele te leva mais profundo no conhecimento da palavra. Então, realmente é um divisor de águas. Eu falo que, para mim, foi A, C e DC. Não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes do carisma e depois do carisma. Eu vou aderir. Sabe por quê? Porque eu já era crente quando eu fui pro seminário. Eu já tinha um tempo de igreja, só que eu me converti numa igreja que não fazia apelo. Então, até confessar Jesus, o entendimento de ter que confessar Jesus, eu tive no carisma. Eu fui batizada com o Espírito Santo no carisma. Eu conheci sobre a Bíblia no carisma, estudar. Tudo, eu era muito nova, tudo bem. Tem gente que pode estar ouvindo e falando assim, mas eu já tenho muitos anos de igreja, eu já sei muito sobre a Bíblia, mas mesmo assim, quando você vai para um seminário, e eu posso falar do carisma, porque o carisma é um pouco diferente, porque eu já dei aula em vários seminários. Mas o carisma, ele é um seminário da palavra e do Espírito. Então, a gente não é tanto propriamente a teologia em si, é a Bíblia em si. Então, porque a teologia, isso antigamente era assim, hoje é assim, isso pode mudar, mas a Bíblia não. Então, a gente é preocupado em manter bem a questão da Bíblia, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus. Então, para mim, o seminário é um divisor de águas. Agora, se você não pode fazer o seminário ainda, apesar que tem seminário presencial, tem seminário online. Tem online tem também, online, né? Você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Sim. Existem mais de 70 seminários só do carisma, fora outros seminários. Então, assim, tem online, você pode fazer em qualquer lugar do mundo.
Mas mesmo assim, se você não pode fazer agora, eu te indico começar por João. Por João? Por quê? Porque Uau. João, não é nem por Mateus, porque tem gente que começa a ler genealogia. Muitas pessoas falam para começar no Primeiro Testamento, no Novo Testamento. Eu sempre indico começar no Novo Testamento, Aham. mas eu indico começar por João. Porque Por o quê? João, eu não sei se é porque João é um livro fácil de ler, de qualquer idade você consegue ler. Aham. Mas também, ele não só é um livro fácil, qualquer idade consegue ler, mas ele é um livro de muitas revelações. Aham. Os primeiros capítulos de João têm muita revelação. Até porque João era um dos mais próximos de Jesus, É, né? então assim, tem tanta revelação. Sim. Então é um livro que é tão gostoso. São 21 capítulos só, então É você pequeno. consegue... É pequeno, você consegue ler um por dia, Eu vejo 21 muitas dias. pessoas falando para começar por Provérbios. Não, Provérbios são 31 capítulos, geralmente o pessoal lê um por dia. Aham. Mas não eu não acho que é um livro de começar a ler a Bíblia. É mais um que- livro sobre sabedoria, ensinamentos. É mais aquele negócio de quem já tinha aquele costume de caixinha de promessa e de abrir a e Bíblia. ver o que tem É hoje. mais ou menos isso. Tipo assim, o provérbio de hoje. Hoje é dia Aham. tal, então vou pegar. Então eu vejo que é mais isso. A não ser Sim. que você queira estudar o livro de provérbios. Aí você vai ter muita riqueza. Aham. Agora, para começar, você pode começar assim, um capítulo por dia, ou de provérbios, ou de salmo. Tem muita gente que começa assim. Mas se você quer estudar a Bíblia, o livro de João é um livro muito gostoso. Porque um livro de João é um livro que todas as idades conseguem entender. Você pode começar de uma versão mais fácil, né? Não começa da Ara, da João Ferreira de Almeida. Não, começa de uma Bíblia Viva, NVI, Aham. NTLH. Essas versões são Essas mais versões fáceis mais de fáceis de entender. entender. Aham. Mas começa de João, porque João é um livro gostoso de ler, é um livro que vai te prender, porque é uma história. Porque Mateus, por exemplo, começa de genealogia. Fulano gerou fulano, é todo mundo. Ai, que tem coisa gente que chata. não entende. Aí essa lista de nome. Então, você já começar com uma lista dessa, porque geralmente quando começa do Novo Testamento, começa de Mateus. É. E aí começa com genealogia, então é uma coisa mais chata mesmo, né? Sim. Pra quem não tá acostumado, a gente que tá acostumado pouco já acha meio estranho. assim. Então, eu sempre falo, comece por João, porque João tem uma linguagem muito gostosa. João ele E tem vale a pena para esse Vale. novo ano, né? Vocês que estão nos assistindo, tirar um tempo, ler a Bíblia, buscar conhecimento, se aprofundar ali no Sim. Senhor, para ter a sua vida transformada, né? Porque existe histórias de pessoas, que nem você falou, antes de Cristo, depois de Cristo, e existe antes da Bíblia e depois da Bíblia Oh, também. com certeza. Porque às vezes você vai lendo ali como quem não quer nada, mas não é um livro comum, né, Não. Carol? É tanto que muitos países a Bíblia é proibida. Sim. Então, enquanto a gente pode ter, né, aqui, eu ia dizer aqui no Brasil, mas aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, Ou em qualquer lugar, em né? qualquer Se você lugar estiver do assistindo mundo, esse estiver assistindo, podcast, qualquer lugar do mundo. que você tiver a oportunidade de ler, de buscar esse conhecimento, quanta riqueza existe na Bíblia. Depois que eu Sim. estou fazendo o carisma, depois, igual a Carol falou, depois que eu estou lendo a Bíblia, é um divisor de águas Sim. realmente, né? Esse podcast, por exemplo, é um projeto que o Senhor tinha colocado no meu coração alguns anos atrás, mas aí eu perdi a minha mãe, aí eu fiquei meio depressiva, aí larguei, abandonei. Mas depois do carisma, aquilo começou a queimar, falar de Jesus, entrevistar pessoas para dar seu testemunho, para vir falar da palavra de Deus, para levar uma palavra que pode encorajar alguém que está nos assistindo. Sim. E realmente, assim, o seminário tem sido um divisor de águas também. Tem encorajado e impulsionado a gente a ir viver o nosso chamado, Sim. né? Então, você aí de casa, a gente aconselha que você comece a ler também. Mergulhe. A gente fala que a Bíblia é o único livro que a gente lê acompanhada do autor. Meu marido, ele tem 2 livros escritos para homens. Se você Sim. der esse livro para alguém e a pessoa não entender, talvez ela não vai conseguir acessar ele, dependendo do lugar que ela estiver. Então, talvez ela não vai saber. Agora, a Bíblia não. Qualquer lugar, eu não entendi, você pode parar tudo e falar, Espírito Santo, Me revela. o que o Senhor quis dizer quando aconteceu isso daqui e quando o Senhor escreveu isso daqui? Porque o Espírito Santo é quem inspirou. Então, o que isso... E aí, daqui a pouco, do nada, as escamas vão caindo e você vai falando assim... Uau. Meu Deus! É Meu isso. Deus! Meu Deus! Isso é muito Sim. profundo! Nossa! E aí vai cair na revelação. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por mais que seja um versículo por dia, por mais que seja... A gente fala que a Bíblia é o nosso combustível. Você pode ter uma Ferrari dentro de casa. Se ela não tiver gasolina, se ela não tiver o diesel, se ela não tiver o combustível necessário para ela sair do lugar, você vai ter uma coisa maravilhosa parada. Então, você pode ser a pessoa mais incrível da face da Terra. Se você não tiver o combustível certo para se mover, você vai ficar parado. É E o verdade. combustível certo para se mover é a palavra de Deus. É É a isso. Bíblia que nos move, é a Bíblia que é a nossa fonte, é a Bíblia que é a nossa inspiração.
tudo que a gente precisa tá ali. E eu sempre brinco com os meus alunos, né? Bíblia. Nós precisamos de ser cheios da Bíblia, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. A gente vai, quer dizer, a gente não vai conseguir viver. A gente sobrevive. Sim. Mas viver, porque a Bíblia fala que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Por que a gente não está vivendo essa vida em abundância? A gente está só sobrevivendo. Porque a gente não está buscando na fonte, que é o Senhor, e aquilo que Ele deixou, que é a palavra dele. A gente está só sobrevivendo do jeito que dá. Não. Deus, Ele tem instruções para todas as respostas que você precisa. Não importa qual seja a sua pergunta. Todas as respostas que você precisa estão na palavra de Deus. Às vezes você fala assim, mas não tem essa palavra na Bíblia. Por exemplo, não existe namoro na Bíblia. Mas tem princípios para você cumprir, para viver namoro. Então, pode não ter a palavra específica na Bíblia, mas os princípios que você precisa cumprir tem na Bíblia. Sim. Então, todas as respostas que a gente precisa tem na palavra de Deus. Então, a gente precisa buscar. Glória a Deus. Carol, gostaria de fazer uma pergunta para você também. Como manter a fé firme ali em Deus, mesmo nos dias difíceis, ou mesmo o mundo caminhando do jeito que está? Porque às vezes as situações, as circunstâncias não são favoráveis, não é verdade? E como manter a nossa fé? Olha, eu falo que... Essas aulas agora tá sendo... Não precisa dar spoiler das aulas. Vou dar spoiler. Parece meio redundante, mas eu vou falar novamente. A palavra de Deus, ela não só gera fé em nós, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também alimenta a nossa fé. Ela gera fé em nós, ela aumenta a nossa fé, porque todos nós recebemos uma medida de fé. A Bíblia fala em Romanos 12:3. Eu achei o exemplo ontem, o máximo que você deu com a água. Exato. Todas nós, quando nascemos de novo, nós recebemos uma medida de fé. A Bíblia fala em Romanos 12:3 que nós recebemos uma medida de fé do Senhor. E aí, como que nós aumentamos essa medida de fé? Sendo cheio da palavra. Quanto mais de Bíblia eu ler, quanto mais de Bíblia eu mergulhar, eu estudar, mais a minha medida de fé vai aumentar. Então, mais experiências com Deus eu vou ter. Sim. Então, a Bíblia não só gera fé em nós, mas ela aumenta a nossa fé e ela alimenta a nossa fé. Uau. Então, o dia mau, ele chega para todo mundo. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a forma mais próxima de você estar com o Senhor... Lógico que nós temos oração, nós temos jejum, oração em línguas. Tudo isso são ferramentas incríveis para edificar a nossa fé. Mas a palavra de Deus é a fonte de tudo. Então, se eu não oro baseado na palavra de Deus, a minha oração não vale. Se eu não jejuo baseado na palavra de Deus, não tá. A palavra de Deus é a minha fonte. Então, você tem que orar, ore a Bíblia. Você jejue de acordo com a palavra. Tudo que você for fazer, faça de acordo com aquilo que está na palavra. Porque senão eu vou inventar coisas, moda na minha cabeça, né? Não, eu tô jejuando de meia-noite a meio-dia. E aí, quantas vezes você orou nesse tempo? Nenhuma. Então você não tá jejuando, você tá fazendo dieta. E né? aí, quando vir o dia mal, você não está preparada, né? Para passar pelas dificuldades. Então... Por isso que, assim, Jesus, ele disse, o dia mal vai chegar, né? No mundo é 3 aflições. Pra todos. Chegou pra ele, não vai chegar pra gente? Imagina. Vai chegar. Mas, quando a gente deposita no dia bom, você tem que depositar palavra. Porque quando o dia mal chegar, você vai sair da sua boca. Jesus, ele foi espremido no Getsemane. Getsemane significa lugar de prensa. Ele foi prensado no Getsemane. Ele foi prensado até a última gota. Então, quando nós somos prensados, o que sai da gente? Se você é pressionada e não sai palavra, não sai louvores, não sai coisas que edificam o Senhor, é porque você não está cheia disso. Uau! Então, quando eu me encho da palavra no dia bom, quando o dia mal chegar me pressionando, o que vai acontecer? É aí que você vai falar como Jesus, Pai, perdoa-os, ele não sabe o que faz. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, quanto mais da palavra a gente se enche, quando o dia mal chega e nos pressiona, mais Bíblia você vai soltar. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, você, porque você tá cheio da palavra, o dia mal vai te pressionar, vai sair palavra. Saindo palavra, você tá ouvindo. E aí está gerando fé no seu coração. É um ciclo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra
de Deus. Então, se eu tô cheio da palavra, o dia mal chega, eu declaro a palavra, eu vou voltar a ouvir, isso vai gerar fé, isso vai aumentar minha fé, isso vai alimentar minha fé. Então, é ser cheio da palavra o tempo todo. E isso também envolve, Carol, eu creio que assim, muitas mentiras o inimigo põe na nossa mente o tempo todo, todos os dias. Eu creio também que quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente está ali edificando a nossa fé, como você falou, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, até essas mentiras que Satanás fica colocando na nossa vida, na nossa família, ou para muitas pessoas, você nunca vai casar, você nunca vai ter uma família, você nunca vai ser bem-sucedida no trabalho. Quando você conhece a verdadeira palavra de Deus, não existe palavra ao contrário que coloque sobre a sua vida que vai se manter de pé. Exatamente, não é porque verdade? a Bíblia fala, né, que o pai da mentira é o diabo. Sim. Então, o pai da mentira é o diabo, mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14,6 diz isso. Então, se ele é a verdade, qualquer outra fonte que não seja nele é mentira. É mentira. Porque ele é a verdade, ele não contém a verdade. Ele é. Se aquilo que eu estou vivendo não tem raiz nele, não é verdade. É verdade. Então, tudo que não provém do Senhor é do diabo. Então, o que você está vivendo? Temos que blindar o tempo todo a nossa mente, os nossos ouvidos, e onde a gente está ouvindo e buscando conhecimento. Sim. E a melhor coisa é a palavra. Sim, porque ela é nosso filtro, né? A Bíblia fala em Filipenses 4:8, finalmente, tudo que é bom, tudo que é agradável, que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, pense nessas coisas. Colossenses fala, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Então, quando nós passamos por esse filtro, a gente vai eliminando. Olha, isso daqui não condiz com a palavra, isso não vou perder meu tempo com isso. Então, ele é a verdade. Passe por ele, porque o resto que Jesus, ele falou, né? O pai da mentira é o diabo. Então, eu não compactuo com a mentira. Então, eu quero viver em verdade. Em verdade. A verdade sempre vai condizer com Jesus e com a palavra. Amém. Então, fique com isso. E glória a Deus. Vai ser bênção. Carol, olha, uma das coisas que me admira muito em você na palavra de Deus diz que a gente tem que ser imagem e semelhança dele. E eu olho para Deus e para Jesus como pessoas simples, como simplicidade. O exemplo maior que nós temos disso é Jesus. Sim. Né? E eu vejo assim, eu achava você uma pessoa que era difícil acesso, eu te falei ontem. E uma coisa que me admirou, né, por mais que você esteja muitos anos, você está na caminhada, pastora, é pastora aqui nos Estados Unidos, é nossa professora no Carisma. Eu sou um bebê na fé ainda, estou começando na caminhada agora. E eu mandei mensagem, você disse o sim. Então, eu quero te agradecer aqui publicamente a sua humildade, por você cada dia mais se deixar parecer imagem e semelhança do próprio Deus, porque com certeza eu creio que é isso que alegra ele. Não importa se já tem milhões de seguidores, não importa se o podcast é famoso ou não, se eu sou famosa ou não, mas é levar a mensagem de Deus aonde ela precisa ser levada, porque eu creio que essa mensagem pode alcançar muitas pessoas dentro de um quarto vazio, de um quarto triste, de pessoas que estão sem fé, ou que não sabem para esse próximo ano de 2024 por onde começar a ler a Bíblia. Sim. Né? Então, a gente, igual você falou, a gente não imagina onde essa mensagem pode chegar. Sim. Então, parabéns pela sua humildade, já te amo mais ainda. Ela falou, não, mas é porque eu achei que você era tão distante, não respondi. Distante, muito falei, ocupada. Minha filha, Carol significa mulher do povo, eu gosto de gente. Adoro! Eu gosto de gente, isso não, eu Carol, amo, fala um pouquinho pra gente sobre a feminilidade, a importância da feminilidade, que eu vejo que você faz a mesa posta também, né? Você tem um jeito todo feminino. Entende muito bem e fala pra gente, dá aula pra gente também sobre a submissão. Fala um pouquinho, assim, brevemente sobre a feminilidade. Então, existe uma diferença entre a feminilidade e feminismo, certo? Sim, com certeza. Total. Todas nós que nascemos mulheres, nós nascemos com propósito e de propósito. Eu até preguei sobre isso no último culto que eu dei lá na igreja. Quando a minha filha mais velha nasceu, o David pegou ela no colo e ele falou, nasceu menina, vai ser criada como menina até se tornar uma grande mulher de Deus. Amém. É tão importante a gente entender que nós somos meninas, nós somos mulheres. E esse mundo tá vindo com tudo para nos pressionar, a gente assumir cadeiras masculinas. Os nossos filhos. Muitas vezes a gente assume as cadeiras que não são nossas. Então, eu sei, a falta do masculino faz as mulheres assumirem cadeiras. Só que o mundo é tão sutil que, por exemplo, os filmes que estão
bombando hoje são de filmes de mulheres que são guerreiras, mulheres que vão à luta, por exemplo, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é admirada por todas as mulheres, mas quando você vai ouvir a história, a Mulher Maravilha mora numa ilha só de mulheres, que elas precisam de um homem só para reproduzir e qualquer coisa até mata os homens, não precisa de homem. Meu Deus. Então a gente tem que tomar cuidado porque isso é muito sutil. E aí ela é guerreira, ela que vai pra guerra, ela que faz, ela que acontece. E a mulher, ela foi criada, ela consegue fazer tudo que o homem faz, mas ela foi criada para dar a beleza, a leveza, a sutilidade. Ela é diferente. A gente não tem que ser um homem na relação, a gente não tem que ser um homem neste mundo. Porque agora eu quero ser igual ao homem. Não! A gente tem o nosso lugar, o homem tem o lugar dele. Eu não preciso de homem. Precisa sim. Os lugares mais perigosos, os homens que vão, os homens têm uma estrutura diferente para ele alcançar. Então, nós mulheres estamos distorcendo a figura masculina, diminuindo a figura masculina. E quanto mais eu vou para minha cadeira feminina, mais eu vou ter um homem masculino do meu lado. Só que eu sempre brinco que são 3 cadeiras: a cadeira da mulher, do homem e do filho. Por que muitas vezes o casamento está destruído ou o casamento está errado? Porque a mulher, em vez de sentar na cadeira da mulher, ela senta na cadeira do homem. Só que o homem não vai sentar na cadeira da mulher, ele vai para a cadeira de filho. Então tem muitas esposas casadas com seus filhos. Seu marido não é marido, Dá ele é meu ordem filho. no marido, manda no marido, grita Faz tudo, com o marido. tudo. E aí ele vai olhar a esposa não como esposa, e sim como mãe. Ele vai maternizar ela. E aí vai ter vários problemas, porque eu não faço sexo com meu filho. E às vezes o marido não quer fazer sexo com a esposa porque ele maternizou ela. Mas ou a visualmente esposa não ele quer. olha como se ela fosse a mãe. E muitos E às filhos vezes no querem não ser os inconsciente. pais. Muitos filhos hoje em dia também querem não sentar na cadeira dos pais. Exato, e os pais estão deixando. Então é voltar para nossa cadeira. Quanto mais feminina eu for, mais o meu marido vai ser masculino. Quanto mais masculino ele for, mais eu posso ser feminino. Então é a gente voltar para isso, para nossa essência. É um processo, mas é possível. É possível. Que coisa linda. Quanto aprendizado, Carol. Eu creio, assim, que tem muito conhecimento dentro de você, né? Teria que gravar aqui uns 10 podcasts para falar de Bíblia, para contar o testemunho dela, né? Quantas coisas ela tem para edificar, assim como ontem na aula também. Você falou, gente, tem tanto testemunho de fé, que se fosse contar todos aqui, teria que ficar horas e horas e horas. Mas eu creio vocês aí de casa. Está gostando desse bate-papo? Se você estiver gostando, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para mais pessoas, para estar edificando e para que a mensagem de Deus possa cada dia mais estar alcançando novos lares, edificando várias famílias. Amém, pessoal? Carol, a gente está encaminhando aqui para encerrar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para edificar a fé das pessoas, né? Para estar buscando mais a Deus, a palavra de Deus, para que esse novo ano que está tão próximo, né, possa ser diferente na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida de quem tem ministério, né? Para não desistir também. Sim. Eu acho que uma palavra que vem ao meu coração agora é sensibilidade. Porque a palavra de Deus diz: eis que faço coisa nova, ela já está surgindo. Porventura não percebeis? Até no deserto eu vou abrir caminhos e criar riachos no ermo. Amém. Ou seja, Deus já está trabalhando. Deus já está fazendo coisa nova. Só que a gente não está sensível àquilo que Ele já está se movendo. Aquilo que Ele já está fazendo. E Ele vai abrir caminho até no deserto. Ou seja, sensibilidade, porque às vezes aquilo que você não queria vai ser a resposta de Deus para você. Eu conheço uma menina que ela não queria ser mãe. E hoje, como ela foi mãe, e hoje ela descobriu o ministério dela na maternidade. Uau! Então, às vezes, eu não queria ser pastora de uma igreja local, porque eu amava ser itinerante. E hoje eu estou amando ser pastora de uma igreja local. Então, às vezes, aquilo que você acha que é um deserto, é o que Deus tem para você. Deus quer usar para você florescer e frutificar. Então, até aquilo que você acha que é incômodo, até aquilo que você acha assim que está sendo chato, está sendo ruim, seja sensível. Olhe com uma outra ótica, porque às vezes você fala assim: poxa, Deus, o Senhor está me dando isso, mas eu não queria isso. Até no deserto, eu vou abrir caminhos e criar riacho nos ermos. Então, sensibilidade, porque a Bíblia está falando: eis que faço coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Porventura não percebeis? Ou seja, é só abrir os olhos, já está acontecendo. As águas já estão se movendo, as coisas já estão se movendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 diz isso. Então,
Então, presta atenção. Romanos 28, não. 8:28, né? Agora eu já até confundi. Tanto versículo. Romanos 8:28. Por que a gente precisa ter sensibilidade? Porque às vezes a gente acha assim, mas não era o que eu tô pedindo para Deus. Você não sabe, às vezes o melhor presente está embalado na embalagem. E muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer exatamente aquilo que a gente está pedindo. Tipo assim, Senhor, eu quero mudar para os Estados Unidos. Aí, de repente, Deus não está abrindo uma porta, ou o visto não aprovou, ou você não teve a confirmação de que é para vir para os Estados Unidos. Ah, Deus não está me ouvindo. Mas, às vezes, o que Deus tem para você não é isso, não é mudar de país. Às vezes, Ele tem algo grandioso para fazer no local que você está. O local que você está não é por acaso. Às vezes, Ele quer até que você mude de país, mas você ainda tem promessas para acontecer ali. Isso, não é o tempo. Não é Por exemplo, tempo. no meu caso, eu fui 10 anos depois que eu vim. Não era o tempo, porque eu tinha muitas coisas para vivenciar ali. Então, é só ser sensível. E como orar da maneira certa para saber qual é a vontade de Deus? Igual Jesus orou. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu acho como orar? Porque a gente não sabe o que é melhor pra gente, muitas vezes, né? Eu acho que é você alinhar o seu coração com o de Deus. Sim. Uma vez eu vi um pastor falando assim, olha, meu sonho era viajar o mundo todo. E ele era da área de tecnologia. E aí Deus falou com ele assim, e aí ele falou, Deus, eu quero fazer a sua vontade. E aí Deus falou com ele, vai pro seminário. Aí ele foi pro seminário e ele se tornou pastor. E um dia ele estava viajando, ministrando, e o Senhor lembrou ele, você lembra que você falou que queria viajar o mundo todo? Você viajou o mundo todo, só que cumprindo a minha palavra. Então, alinhe os seus sonhos com os de Deus, porque Ele vai te mostrar. E eu sempre falo, dê propósito ao seu pedido e Ele atenderá os desejos do seu coração. Como assim, Carol? Salmo 37:5 diz, agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. E aí, João capítulo 15:7 também fala assim, né? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Só que a gente só fica com a parte B. Eu quero pedir o que eu quiser e Deus vai fazer. E fazer a vontade de Deus. Não, mas olha como é que é diferente. Para toda promessa existe um cumprimento de princípio. Sim. Deus, Ele vai fazer o que você quiser se... Tem 2 princípios antes. Vocês estiverem em mim e as minhas palavras em você. Ou seja, se Deus está em mim e as palavras... Se eu estou nele e as palavras dele em mim, os meus pedidos vão ser alinhados com o céu. Amém. Então, tudo que eu pedir, ele vai ser feito porque é aquilo que ele quer. É verdade. Então, a gente só fica com a parte B. Tudo que eu pedir vai me ser feito. Não. Tem 2 condições antes. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserem. Por quê? Tudo o que quiser. Porque se você está em mim e eu estou em você, a nossa vontade está alinhada. Então, qualquer coisa que você pedir alinhado com a minha vontade, eu vou te conceder. Amém, eu creio. Então, não é o que você quiser da vontade. Ai, Deus, mata fulana porque eu tô com raiva dela. Não. É o que você está alinhado com a palavra dele e ele em você. Sim. E aí, então, assim, alinhe os seus sonhos. Dê propósito ao seu pedido. Você quer... Deus, eu quero um carro. Mas pra que você quer um carro? Pra esfregar na cara de fulana que você tem um carro? Não, Deus, pode me dar um carro porque eu vou dar carona pros irmãos da igreja. Sim. Eu vou usar esse carro pra glorificar o seu nome. Amém. Eu vou usar pra glória do Senhor. Dê propósito ao seu pedido e ele vai conceder os desejos do seu coração. E que tudo seja feito pra glória e pro nome dele, pra honra e pra glória dele, né? Em nome de Jesus. Carol, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Que o Senhor possa honrar a sua vida, te retribuir 1000 vezes mais. Tudo que você tem feito pela gente. Eu vejo você é uma mulher inteligentíssima, de muito aprendizado, muito conhecimento. E eu creio, eu profetizo que o Senhor vai te levar em lugares muito altos que você nem imagina, que nem sondou seu coração. Amém. Mas Ele é fiel para cumprir todas as promessas que tem na sua vida. Amém. Amém. Recebo. Muito obrigada. Pessoal, vocês de casa que assistiram esse podcast, que edificou a vida de vocês, que vocês aprenderam algo, curte, comenta, compartilha e segue a Carol no Instagram dela. Ela vai deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês seguirem ela também. Ela sempre está lá dando umas dicas, fazendo story, né? Sim. E também tem o seu livro. Fala um pouco do seu livro. Você tem Na verdade, livros? é o meu marido, né? Ele tem 2 livros escritos para os homens. Eu estou escrevendo um livro junto com ele para as mulheres. Ainda não lançou, mas ele tem 2 livros escritos para homens. Um chama O Fundamento da Masculinidade e o outro é O Resgate da Masculinidade. São 2 livros incríveis que falam sobre a masculinidade. No primeiro tem um capítulo só para as mulheres, né? Ele fala, entre aspas, masculinidade
masculinicídio um recado para elas. Então ele mostra o que a mulher pode, porque ele fala que a mulher é a parceira de Deus no resgate da masculinidade. Sim. Então a mulher ela pode ajudar o homem a ser homem ou ela pode diminuir o homem a ser homem. Então O ele fala poder nesse... está na mulher, né? Sim. Igual está em Provérbios, que a mulher sabe, ela edifica a sua casa. E a tola com as suas próprias mãos a destrói. É isso. Então ele fala que tem ações que a gente faz que a gente pode destruir o homem na sua masculinidade. Então tem esses 2 livros, a gente também tem curso de mesa posta, etiqueta. Tem Segue tanta ela no coisa. Instagram dela aqui, Sim. ó. Vai lá, manda um direct pra ela, pergunta tudo, porque ela tem muita sabedoria. E se você tiver oportunidade, o próximo ano, faz o carisma, que com certeza ela vai dar aula pra vocês, Sim, né? em qualquer lugar que você tiver, até no online eu tô lá também, Tá lá gente. também. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.